Mas entenda que você tem que estudar a Bíblia de ponta a ponta. Não existe meios termos. Olha só, a resposta de Cristo a todas as tentações e armadilhas foi: primeiro, está, não é eu acho, eu penso, eu acredito, é está escrito. Nix, o que a Bíblia diz sobre isso? Está escrito. Eu acho não é que está escrito. A segunda coisa que Jesus falava: lestes, você já leu alguma vez lá? Você foi lá e leu o que estava escrito? Quando alguém perguntar para você, Nix, eu posso acreditar na Bíblia? Você fala assim: você já leu? Você já viu o que está escrito? Nix, eu acho que a Bíblia é um conto de fadas. Você já leu o livro de Daniel? Você já estudou o capítulo 1 e 2 de Daniel, que fala sobre a estátua de Nabucodonosor? Você já viu como a Bíblia fala sobre a história do mundo? Você já viu o livro de Apocalipse, que fala sobre a história do mundo e como ela aconteceu exatamente como a Bíblia diz? Isso me dá provas que eu posso acreditar nele. A segunda: não profetizou o profeta? O profeta não falou de vocês há muito tempo atrás? Elias não falou de vocês? Davi não falou de vocês? Jeremias não falou de vocês? Tudo que eu estou dizendo, tudo que está acontecendo aqui já foi profetizado há muito tempo. Nico, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Foi profetizado ou não foi? Sim. Timóteo falou: vai chegar tempo que a verdade vai ser como um chão no ouvido das pessoas. Elas não vão querer ouvir. Elas irão preferir as fábulas e os contos. Tá ou não está acontecendo? Tá? Posso ou não posso acreditar na Bíblia? Posso. A Bíblia fala que ia ter guerras e rumores de guerras. Está acontecendo ou não está? Sim. Tá? A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. Esfriou ou não esfriou? Esfriou. Nunca lestes, nunca ouvistes, não viu o que estava escrito. Você pode acreditar na Bíblia, porque o que está escrito está acontecendo. Você não pode nunca falar sobre a Bíblia sem saber o que ela está dizendo. O problema é que às vezes a gente quer conversar sobre a Bíblia sem conhecê-la. A gente quer falar e ensinar as pessoas sem ter o conhecimento necessário. E eu não estou falando de um conhecimento teológico, de um estudo de faculdade. Eu estou falando de um estudo centrado na Bíblia em casa, lendo, conhecendo e fazendo parte com o Espírito Santo, deixando ele falar com você. E como é que a gente conhece a Bíblia? Todo ensinamento que vemos no Novo Testamento também está baseado no Velho. Deus é amor. Isso também fala no Velho Testamento? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Uma vez eu assisti, eu sou meio filmólatra, mas eu sou muito crítico com os filmes que eu assisto. E uma vez eu estava assistindo um filme, uma comédia, que se chama O Todo-Poderoso 2. E nessa comédia, nesse filme, existe uma história fictícia, onde Deus apareceria para um homem nos dias de hoje e pediria para ele construísse uma arca. E esse homem não queria construir a arca, e Deus vai trabalhando, forçando, e cria algumas situações. Deus não trabalha assim. Essa parte do filme é completamente mentira. Deus não trabalha assim. Mas tem uma das partes do filme que me chamou muita atenção. A esposa dele, em determinado momento, desiste dele, porque pensa assim: esse cara é maluco. Eu já falei com ele, eu disse para ele fazer o que ele tem que fazer, e ele ainda quer seguir o que Deus está mandando. E aí ela pega as crianças, joga dentro do carro, fecha a porta, vai embora, e esse homem olha para Deus e fala assim: dá para dar uma ajudinha aí? No caminho ela para comer alguma coisa numa lanchonete, ela está lá comendo, acaba os petiscos, e o homem, que no filme seria Deus, chega e fala para ela assim: está tudo bem com você? Ela fala: tá. Aí ele dá um olhar, sabe aquele olhar quando você fala tá, mas a pessoa sabe que você não está bem? Ele olha bem nos olhos e fala assim: tem certeza? E ela fala: não está bem.
mas a história é longa. E aí Deus fala assim: pois eu sou um bom contador de histórias, adoro histórias. E aí ela fala assim: o meu marido é o Noé, que está construindo a arca. E ele fala assim: eu amo essa história, porque as pessoas entenderem errado a história do dilúvio. Eles acham que a história do dilúvio é uma história de destruição, de ódio e de vingança. Ele fala assim: para pensar. Os animais entraram na arca lado a lado. Noé e sua família entrou na arca lado a lado, sempre unidos, sempre juntos. E Noé pregou durante 120 anos para que as pessoas se arrependessem. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele não queria destruir a humanidade, ele queria salvar a humanidade. A história da arca, a construção da arca não é sobre destruição, é sobre o amor de Deus tentando salvar o ser humano. E aí ele olha para ela e fala assim: se você pede fé, Deus te enche de fé, ou Ele te dá oportunidades para que você exerça a sua fé? Se você pede coragem, Deus te dá um monte de coragem, ou Ele te dá oportunidades para que você seja corajoso? Se você pede que a família seja unida, Ele enche com amor, com um sentimento estranho, ou Ele te dá a oportunidade para que vocês façam as coisas juntos e cresçam juntos? Às vezes a gente não entende o que isso quer dizer, porque a gente não estuda a Bíblia como tem que estudar, porque é mandamento sobre mandamento, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Eu estudo as pessoas hoje na Bíblia, pego um texto e fazem desse texto uma realidade que a Bíblia não está ensinando. A gente pega uma história e fala assim: nossa, essa história falou isso, e a gente desconsidera todo o restante, a gente desconsidera o texto e tudo. E eu tenho uma frase que eu ouvi que eu guardo: um texto fora de contexto é pretexto. Eu preciso estudar a Bíblia, não é só ler a Bíblia, porque ler todo mundo lê. Estudar não é todo mundo que estuda. Querer conhecer não é todo mundo que quer. Muitas pessoas hoje vão à igreja, diversas igrejas, simplesmente para ouvir sermões, e acreditam que o pregador falando, o que se alimenta do pregador falando é suficiente para a vida espiritual dele. Posso ser sincero? Simplesmente ouvir um pregador falando é receber migalhas e se contentar com isso. Simplesmente. Porque o conhecimento que eu adquiri, que eu fui lá, estudei, pesquisei, ele não é seu. O conhecimento é de quem? É meu. Eu estou passando um pouquinho do que eu sei. Mas tudo que eu sei, a gente tinha que ficar aqui muito tempo para conversar. Então o que o pregador passa para nós não é todo conhecimento, é só uma migalha, é só um pouquinho daquilo que ele aprendeu, e você fala assim: nossa, como é bom, como é gostoso, eu quero mais. Mas sabe onde você consegue mais? Em casa, na Bíblia, estudando e lendo e aprendendo. A Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna, e são elas que de Cristo. Mas eu acho interessante, porque quando Cristo falou esse verso lá em João 5,39, ele não estava dando uma ordem. Você sabia que esse texto não é uma ordem? Cristo não estava falando para as pessoas: estudem as Escrituras. Sabe por quê? Porque quando Jesus falou essa frase, ele estava falando com os fariseus, os saduceus e as pessoas que acreditavam que conheciam a Bíblia de ponta a ponta. Eles acreditavam que conheciam tudo que a Bíblia falava. Eles acreditavam que eles achavam quem era o Messias e quando o Messias viria, e que reconheceriam o Messias. E aí Jesus fala para eles assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e vocês acreditam que elas testificam de mim.
O problema é o versículo 40, que ele fala assim: mas vocês não vêm até mim para ter vida. Não basta examinar as Escrituras, não basta acreditar que elas falam de Jesus, não basta acreditar que ela fala da vida eterna, é preciso compreendê-la da maneira certa, porque senão você acha que está indo para o caminho certo, está indo numa contramão da vida. Você quer ver um bom exemplo disso? É Saulo. Saulo pegou cartas para ir até Jerusalém para matar e perseguir cristão. E ele estava fazendo isso em nome de quem? Em nome de Deus. Saulo acreditava piamente que a obra que ele estava fazendo era uma obra deixada por Deus. No caminho, ele vê uma luz, cai por terra e ele ouve uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem é você? Eu sou Jesus, que você está perseguindo. E aquele momento foi uma reviravolta de 360 graus na vida de Saulo. Deus prepara o profeta Ananias, que encontra ele, leva ele para casa. Ananias não queria encontrar Saulo, porque tinha medo. E Deus falou: vai lá, que ele é um vaso de honra para mim. Pega ele. É ele que vai levar a pregação aos gentios. Pode, não tenha medo. Ananias vai lá, socorre Paulo, fala de Jesus para Paulo, fala do Evangelho para Paulo. E quando Paulo sai da casa de Ananias, ele sai pregando unicamente o Senhor Jesus Cristo, vida, morte e ressurreição de Jesus. Ao ponto dele falar: tudo que eu aprendi antes eu conseguirei refúgio para poder pregar Jesus Cristo, o justo. Cuidado, a Bíblia dá vida eterna, mas você precisa entender direito, porque senão você pode pular de errado da vida eterna. Vamos lá. A Bíblia também diz o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia está dizendo aquilo que eu já disse: eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, da maneira que eu acho que tem que ser interpretada, pegando a Bíblia e moldando aquilo que eu penso. Às vezes eu tomo muito cuidado, eu me preocupo quando a gente vai preparar algum sermão, porque às vezes nós temos algumas ideias pré-concebidas que nós fomos ensinados durante toda a vida, e aí a gente começa a estudar a Bíblia querendo achar versículos que combinem com a ideia que eu tenho de Bíblia, com a ideia que eu tenho do sermão. Então eu já tenho uma visão do sermão, eu acredito em alguma coisa, e aí quando eu vou estudar a Bíblia, eu procuro textos e versículos que falem exatamente aquilo que eu quero falar aqui, e eu não deixo que a Bíblia fale o que ela quer que eu fale. Eu lembro de um acontecimento que aconteceu quando eu tinha os meus 14 anos, 13, 14 anos, na igreja da Vila das Belezas. Nós estávamos numa série de palestras, e um senhor foi lá dar uma palestra, falar sobre profecias. Ele falou a semana inteira, foi uma Semana Santa de profecias que ele fez, maravilhosa. E aí no sábado, no primeiro sábado, ele falou assim: o meu carro está lá fora. E naquela época havia um dito dentro da igreja que o sol esquentaria 7 vezes. Todo mundo falava isso: o sol vai esquentar 7 vezes. O sol vai esquentar 7. Os pregadores pregavam, a igreja pregava, era falado às vezes quando as pessoas davam estudo bíblico. Era uma coisa assim muito difundida. E aí no primeiro sábado ele pegou a chave do carro dele, colocou em cima da mesa e falou assim: está aqui a chave do meu carro. Se você achar um texto na Bíblia que fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais, o carro é seu. Eu nunca vi um povo de Deus estudar tanta Bíblia como eu vi naquela semana. Todo mundo interessado em aprender a palavra de Deus. Todo mundo, nem um pingo de interesse. Somente a palavra de Deus. E as pessoas procuraram a semana inteira, e vinha, estudava, e ia, e corria atrás, e todo dia ele falava: irmãos, a chave ainda está aqui, e colocava em cima do púlpito. Irmãos, ninguém veio ainda, você ainda tem oportunidade.
A chave está aqui em cima do púlpito. No último dia, no outro sábado, ele falou assim: irmãos, a chave continua aqui. Ninguém me trouxe o versículo. Eu vou te dizer por quê. Ele não existe. Você estava simplesmente repassando algo que alguém me disse que você nunca foi na Bíblia confirmar. Você já parou para pensar que talvez algumas coisas que você acredita sejam exatamente isso? Alguém me falou e você nunca foi lá confirmar? Você nunca foi pesquisar para saber se é realmente isso? E eu estou falando talvez de grandes pregadores, de pequenos pregadores, que falam, e aí a gente ouve, e aí quando alguém pergunta assim: olha, é isso, e aí você repete, e ele pergunta: onde está na Bíblia? E você fala assim: não, mas foi o pregador tal que disse. Ele é um homem de Deus, ele estuda, ele conhece a Bíblia. Mas onde está escrito? Irmãos, não entendo que eu estou falando mal dos grandes pregadores, mas estou dizendo que os grandes pregadores são pecadores como nós, que podem errar, podem ou não podem? Podem. Devemos condená-los por isso? Não, mas é nosso trabalho. Tudo que ouvirmos, vemos se está como assim diz o Senhor, está escrito mesmo do jeito que ele falou e do jeito que ele diz que tem que estar. Ou simplesmente ele deduziu isso e ele acha que é isso, ele entendeu que era dessa maneira, mas ele errou. Não há nenhum problema em você debater e falar: errou. Uma vez eu conversei com dois amigos teologantes que estavam lá em casa. Eles faziam trabalho na igreja, de vez em quando almoçavam lá em casa com a minha esposa, comigo, e a gente conversava muito. E aí nós entramos em um ponto, e eu coloquei, ele falou para mim: Nixon, a Bíblia diz isso. Eu falei: mas a Bíblia não diz isso. Ele falou: diz. Eu falei: não diz não. Eu falei: vamos ler junto? Aí eu comecei a ler. Aí quando a gente começou a ler, eu falei assim: não está escrito do jeito que você disse. Ele falou: Nixon, mas todos os nossos professores da faculdade dizem que é desse jeito. Eu falei: tudo bem, mas a Bíblia não está dizendo isso. Aí ele ficou encafufado, ele foi para casa, estudou, leu, pesquisou, foi ler o texto mesmo. No outro dia ele falou para mim assim: Nixon, eu não acredito que eu nunca tinha pegado esse texto para ler do jeito que você falou. Realmente, eu aprendi a vida inteira errado. Pode acontecer? Sim. Pode. É feio? Não, não é. Porque a vida cristã é uma vida de santificação, e a vida de santificação é uma vida de crescimento constante. Eu vou aprendendo sempre, eu vou crescendo sempre. Existem grandes reformadores do nosso passado que pregaram a verdade de Deus e fumavam, comiam carne de porco, porque eles não tinham recebido ainda essa verdade. Mas significa que eles não eram usados por Deus? Eram. Mas de acordo com a verdade vai vindo, de acordo com como a gente vai estudando e aprendendo, a gente tem que o quê? Mudar. A Bíblia fala: muda, cresça, desenvolva, e eu preciso fazer isso. A Bíblia fala que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. E eu vou perguntar uma coisa para vocês, porque a gente entende às vezes esse texto errado. O que é liberdade? Para aqui para pensar comigo. O que é liberdade? Foi um dos temas da Semana Santa. O que é liberdade? O direito de ir e vir, né? Direito de viver, o que mais? O que é liberdade? Pode falar, gente, pode participar, não tenha medo não. Eu acho que liberdade é quando você faz aquilo que você não quer fazer, porque quando você faz aquilo que você quer fazer, você não é o técnico, você é o escravo. Ok, se você fazer aquilo que você não quer fazer. Isso é liberdade. Muito bom. Quem mais quer que é liberdade? O que é liberdade? Você andar corretamente. Andar corretamente. Muito bem. O que mais? O que é liberdade para vocês? Poder e direito de agir. Poder e direito de agir. Muito bem. O que mais que é liberdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é liberdade. Tudo que vocês falaram está certo, mas eu tenho uma definição muito legal de liberdade. Porque pensa comigo. Liberdade
eu ter completo conhecimento das escolhas que eu vou fazer, sobre consequências, perdas e ganhos, todas as informações chegarem para mim, e eu poder escolher qual eu quero. Porque toda escolha que nós fazemos tem consequências, sim ou não? Sim. Toda escolha tem consequência. Então, liberdade é quando alguém fala para mim: olha, se você seguir este caminho, vai acontecer isso. Se você seguir este caminho, vai acontecer isso. Agora você tem o poder de escolha, de escolher. Às vezes, eu quero ir para o caminho A, mas eu vejo que o melhor caminho é o caminho B. Aí eu falo assim: não, embora eu queira ir por aqui, eu estou vendo que esse aqui é bem melhor, então eu vou seguir nesse aqui. Liberdade. Por que em Cristo nós somos libertos? Porque Cristo não esconde nada de você. A Bíblia fala que Ele não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas, e sem que eles sejam transmitidos aos seus filhos. Cristo não esconde de você o que vai acontecer quando você se tornar cristão. Não esconde. Ele fala: quando você se tornar cristão, o mundo vai te odiar. Fala ou não fala? Fala. A Bíblia fala que quando você escolher ser cristão, você vai ser tentado. Fala ou não fala? Sim. Fala. A Bíblia fala que quando você ser cristão, você vai passar momentos difíceis e que às vezes você vai achar que está sozinho. Fala ou não fala? Sim. Fala. A Bíblia fala que Jesus nunca vai te deixar. Ele vai te deixar algum dia? Não. Tudo que vai acontecer e do jeito que vai acontecer, a Bíblia fala. Satanás é assim? Sim. Não. Mentiroso, enganador. Satanás é o pai da mentira. Ele não fala para você: peque e no final vai ser a morte. Não é isso que ele fala para você. Ele fala assim: peque que é muito melhor, e as coisas que você vai ter são muito melhores. Então o diabo, ele mantém você escravo, porque ele não te fala a verdade. Estar em Cristo é ser livre, porque Cristo não esconde de você o caminho que você pode seguir. O que vai acontecer no final dele? Não esconde nada. É por isso que em Cristo nós temos liberdade. O pecado nos torna escravos, porque a gente acha que vai ter uma coisa, mas o pecado nos dá outra. É uma mentira. E viver uma mentira é viver na escravidão. É por isso que viver no pecado é viver na escravidão. É por isso que a Bíblia fala que você vai conhecer a verdade, porque a verdade te fala exatamente o que vai acontecer com você. A verdade te abre o espaço para você decidir se você vai para o lado A ou para o lado B. A lição de sábado, a gente estava conversando lá no Promorar, e a lição fala sobre poder, e fala sobre Samuel, quando Samuel chega para o povo lá, e o povo fala assim: Samuel, nos dá um rei, porque os seus filhos, você já está velho, e os seus filhos não seguiram os teus caminhos, são corruptos, e a gente quer um rei. E Samuel fica chateado, ele fala assim: que coisa! E aí Deus interfere e fala assim: Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas já que eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Eu vou dar. Só que Samuel vai lá e fala para eles como vai ser. E Samuel vai lá. Ele fala assim: ó, Deus mandou dizer que o rei que vocês querem vai levar suas filhas para o palácio para servir lá. Os seus filhos vão ser levados, vão ser transformados em eunucos. Ele vai dominar sobre vocês. Ele não vai ser bom, ele não vai ser justo, e vocês vão padecer na mão dele. Vocês querem? O que o povo falou? Sim. Sim. O que Deus deu para eles? Um rei. Você tem liberdade de escolher. Por isso que em Cristo nós somos livres. Escolha o caminho que você quer ir. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas Jesus não vai deixar acontecer isso. Vai sim. Ele só vai te dizer o que vai acontecer. Você tem que escolher o caminho certo. A minha sogra morreu de obesidade mórbida. Uma vez ela estava em casa e falou comigo assim: Nixon, Deus não vai me deixar ficar numa cama. Eu falei: vai sim. E ela falou assim, e ela começou a chorar. Irmãos, a situação é muito séria. Ela começou a chorar e falou: Nixon, não, porque Deus é amor. É ou não é amor? Claro que Ele é amor. Eu falei: minha sogra, Deus é amor.
E Ele quer ver você com saúde. Ele quer ver você fora da cama. Ele quer ver você andando e louvando o nome dEle. Mas se você não escolher mudar de vida, Ele está dizendo que Ele não pode impedir você de ir para a cama. A escolha é sua, embora Ele queira outra coisa para você. É por isso que a verdade liberta. É por isso que quando eu conheço a Bíblia, como realmente ela precisa ser conhecida, quando eu estudo a Bíblia, quando eu vejo o que a Bíblia quer dizer de verdade, eu tenho poder de escolher o caminho que eu quero seguir. Deus não esconde. A Bíblia fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado é aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia fala que quando Satanás anda ao redor como um leão, buscando alguém para tragar, porque pouco tempo lhe resta. Quando Pedro escreveu isso, Pedro escreveu há 2000 anos atrás. E ele falou: o diabo sabe que tem pouco tempo. E já passou 2000 anos. Você acha que ele tem mais ou menos tempo? Você acha que ele está mais irado ou mais calmo? Mais irado. Você acha que eu e você temos mais ou menos tempo para escolher? Por isso que é imprescindível que você comece a conhecer esse Deus maravilhoso hoje. Reserve tempo lá na sua casa para fazer algumas coisas muito importantes. Primeiro, reserve tempo para estudar a Bíblia. Nix, eu não tenho muito tempo. Irmãos, eu também não tenho muito tempo não. Mas eu acordo de manhã, vou para a sala, leio pelo menos um capítulo da Bíblia. E não é correndo. Eu vou ler. Eu preciso ler um capítulo. Não leia por obrigação. Leia porque você entendeu que você precisa disso. Sabe aquele remédio de pressão que você tem que tomar todo dia no horário? Você arruma ou arruma tempo para tomar o remédio? Arruma? Não arruma? Arruma, coloca um despertador, você faz qualquer coisa. Porque você sabe que daquilo depende o quê? A sua vida. Estudar a Bíblia também não custa a sua vida? E por que a gente não coloca o relógio para despertar? Segunda coisa, busque orientação do Espírito Santo, oração e entrega. Humilhe-se a Ele. Eu sou pecador e a minha mente foi moldada pelo pecado. Eu, Nixon, cresci na igreja adventista, mas não significa que todas as coisas que eu ouvi foram certas e corretas. Eu não estou falando mal da igreja, que a igreja prega mentira. Não é isso, e não entendam isso. Mas de acordo com como a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a Bíblia e vendo às vezes que um Deus que às vezes foi pregado para a gente como Deus de vingança, esperando só para dar uma chicotada, porque eu cresci com a minha mãe falando assim: não faça nada errado não, que Deus está olhando. E se Ele vê... Você já não ouviu isso da sua mãe, seu pai, da sua avó? Você não ouviu isso? Não é? A gente ouviu isso, mas de acordo com como a gente vai estudando a Bíblia, a gente descobre que Deus é assim. Deus não é assim. Você entende que Deus é misericórdia, é amor. Não é que Ele aceita o erro, não é isso. Mas Ele não está esperando só com chicote para te bater. Não é assim que funciona o Evangelho. Então busque a orientação do Espírito Santo. Você ouviu um bom sermão? Meus parabéns. Agora você chega em casa e ora e fala assim: Senhor, eu ouvi um sermão tão lindo que fala sobre a Tua palavra, e agora eu vou abrir a Tua palavra para confirmar aquilo que o pregador falou. Eu vou ler os textos, eu vou ler o capítulo, eu quero aprender sobre Ti. Eu não quero que o conhecimento seja só dele, eu também quero ter conhecimento. E Tiago fala assim: aquele que tiver falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que dá de livre e espontânea bondade. Senhor, eu não tenho conhecimento, eu preciso. O Espírito Santo vai te ajudar a entender a Bíblia. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Olha só que coisa linda. Orava: Senhor, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer a Tua palavra, e eu não sei ler, me ajuda.
Daqui a um tempo ela fala assim, já sei ler. Quem fez isso? Espírito Santo. O Espírito Santo, que abriu a mente, o coração. Deus faz milagres que você não acredita, se você acreditar nele. Então entregue sua vida, converse com ele. O texto está difícil? Senhor, eu estou difícil, não consigo entender. E às vezes Deus vai mandar alguém. Filipe foi mandado para o eunuco. Você entende o que você está lendo? Mas como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Filipe entra na carruagem, vai conversando com o eunuco entende a importância do batismo, a importância de se entregar a Cristo, e pergunta para Filipe, tem alguma coisa que me impede de eu ser batizado? Ele fala assim, nada, onde tem água aqui? E eles passaram para o local que tinha água, e Filipe batizou o eunuco. Algumas vezes você vai ter dúvida, e Deus vai mandar pessoas para te orientar. Algumas vezes você vai ter dúvidas, e Deus vai simplesmente abrir a sua mente para que você entenda o que você está lendo. Algumas vezes você vai ter dúvida, e Ele vai deixar que essa dúvida permaneça um pouquinho mais, para que você tenha curiosidade de buscar ainda mais a palavra dele. Mas não se desanime, porque assim como Daniel não entendeu a profecia, não sabia o que estava acontecendo, e aí orou e jejuou durante um bom tempo, 40 dias jejuando, orando. Aí depois o anjo veio e falou assim, Daniel, desde quando você começou a orar, Deus já me colocou a tarefa de vir explicar para você a profecia, mas eu não pude vir antes, eu não consegui vir antes. Eles querem falar como Deus tem que agir, mas eles não querem agir como Deus quer que eles façam. E às vezes nós somos assim, nós podemos cometer esse erro, nós somos humanos, pecadores. Então deixa a Bíblia te ensinar. Mas Nick, eu aprendi a vida inteira de outro jeito. Então deixa a Bíblia te ensinar do jeito certo. Deixa o Espírito Santo te ensinar do jeito certo. Ouça, seja sensível à voz dele. E fale aquilo que ele te pediu para falar. Estude, conheça. E último, lembre-se, a palavra de Deus é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, o errado sou eu. Infelizmente, nós vivemos num mundo de verdades subjetivas. A verdade é o que eu acredito. A verdade não é mais verdade. A verdade é o que eu acredito. E as pessoas dizem assim, se eu penso e se eu acho isso, então é verdade para mim. Então é uma verdade. O problema é que uma mentira muito falada pode ser levada como verdade. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e que ela mente muito. E ela mente tanto que chega uma hora que ela acredita na própria mentira. Cuidado para você não falar muito uma mentira para si mesmo e começar a acreditar nela. Cuidado. A palavra de Deus é a verdade. E ela tem lições preciosas para te ensinar. Amém. Você está com dúvida sobre como usar o seu dinheiro? A Bíblia ensina. Você está com dúvida sobre como namorar? A Bíblia ensina. Você quer saber como é um bom relacionamento? A Bíblia ensina. Você quer saber como é uma boa forma de governo? A Bíblia ensina também. Você quer saber como falar com as pessoas? A Bíblia ensina também. Você quer saber como dar estudo bíblico? A Bíblia ensina também. Você quer saber como se alimentar? A Bíblia ensina também. Só que talvez não seja do jeito que você quer. E é aí que pega. Porque a gente tem as nossas verdades. E a gente olha e fala assim, mas Deus não pode estar pedindo isso. Mas Ele está pedindo. Mas eu não acredito. Mas Ele está pedindo. Mas não pode ser desse jeito. Mas é desse jeito. Mas ninguém mais faz. Mas é desse jeito. A palavra de Deus foi deixada para que eu e você crescêssemos em fé, esperança, graça, sabedoria. Mas você precisa começar a fazer isso em casa. Não só aqui na igreja. Não só em 5 minutos. Você precisa de tempo para isso. E eu vou dizer uma coisa. Vale a pena gastar tempo com isso.
Porque quando você faz outras coisas e ocupa a sua vida com tantas outras coisas e deixa isso de lado, em algum momento você está perdendo tempo e não aproveitando ele. Eu quero te convidar nessa semana a estudar mais a Bíblia. E mais do que isso, quando você estudar e aprender algo, ensine, fale. Nixon, mas é algo tão pequeno. Fale, porque o seu pequeno pode ser que a pessoa também não tenha. Mas Nixon, eu não conheço grego, hebraico, não tem problema, irmãos. Estude a Bíblia. Leia os textos. Compreenda a missão de Cristo, o que Ele espera, e fale para as pessoas. Fale do amor, da justiça, fale do Evangelho, fale da vinda dEle, fale do reino de Deus, fale que algumas pessoas vão ficar fora do reino de Deus. E por que elas vão ficar fora? Não é nossa função julgar as pessoas. Eu não gosto e eu nunca gostei. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim: Nixon, você acha que fulano está salvo? Eu falo assim: eu não vou nem discutir isso. Eu não discuto isso. Mas Nixon, uma vez eu estava pregando na igreja, uma irmã era da área de medicina, e ela chegou para mim e falou assim: Nixon, uma enfermeira que trabalha de sábado, ela está perdida? Ou ela está salva? Eu falei para ela o seguinte: falei, irmã, eu não discuto salvação. Eu não discuto. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. O está escrito. Ela falou: tá bom, Nixon, vamos para o está escrito. A Bíblia fala que é lícito fazer o bem aos sábios. A Bíblia fala que a pessoa que mais curou no sábado foi o nosso mestre Jesus Cristo. Então a questão não é se ela está lá ajudando a curar. A questão é: por que ela está lá? Se ela está lá simplesmente pelo dinheiro, simplesmente por algo egoísta, Deus vai levar isso em conta. Se ela estiver lá porque ela tem prazer em cuidar das pessoas, e ela sente que o trabalho dela é tão importante, e ela faz aquilo com tanto carinho, com tanto amor, e ela estudou porque ela quer cuidar e salvar pessoas, e ela não tem problema de trabalhar no sábado, nem que não tivesse salário, ela iria lá só para ajudar as pessoas. Deus também vai levar isso em conta. Agora eu pergunto para a irmã: quem é que lê corações? Então eu não posso julgar. Aí ela coçou a cabeça e falou assim: Nixon, eu falei assim: irmã, é a senhora que tem que sondar o seu coração. É a senhora que tem que conversar com Deus. É a senhora que tem que entender os seus propósitos e por que você está fazendo. Converse com o Espírito Santo. Tenha comunhão com Deus. Fale com Ele. Tenha intimidade com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te fazer tomar a decisão certa na sua vida. Vai ou não vai? Sim. Vai. Mas eu não pude deixar de falar do que está escrito. Aprenda isso. Está escrito. Não leu. O profeta falou. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser alegre e bem-aventurada. Nós vamos ter mais uma mensagem? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda.
Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não morrerá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu espero que você já tenha reservado na sua agenda um tempo para estudar a Bíblia e ler. Vamos levantar e vamos orar? Pai Santo Eterno Deus, cada um de nós fez um plano, Pai. Um plano de estudar a Tua Palavra. Um plano de oração, Pai. Um plano para conversar contigo sobre as dúvidas que nós teremos ao estudar a Tua Palavra. E eu tenho certeza, Pai, porque a Tua Palavra diz que nós não ficamos sem resposta quando nós buscamos a Tua orientação, quando nós buscamos o Teu poder e buscamos ter intimidade contigo. O Senhor é o Deus que não faz nada sem revelar aos seus servos e os profetas. O Senhor é o Deus que tem prazer em dar sabedoria aos seus filhos. O Senhor é um Deus que tem prazer em dar entendimento. O Senhor é um Deus que tem prazer nas pessoas que estudam a Tua Palavra, que aprendem e têm desejo de conhecer a Tua vontade. E por isso eu sei que nós não estamos só nessa empreitada, Pai. O Senhor vai estar ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando, Pai. Por favor, Pai, que nós possamos acreditar nisso. Que nós possamos deixar a Bíblia falar aos nossos corações. Meu Pai, que nós entendamos que a Tua Palavra é a verdade e que nós somos errados na história. Que as nossas tradições, os nossos pensamentos que não estiverem de acordo com a Tua Palavra possam ser apagados de nossa vida e que nós possamos ser reformulados conforme a Tua imagem e semelhança. Um dia, ó Pai, o Senhor estará voltando para nos buscar e nós queremos, ó Pai, estar preparados para este grande dia. Nós queremos ter conhecido esse Deus e nos tido tanta intimidade que nós não podemos mais viver sem Ele. Por favor, ó Pai, cria esse amor e esse sentimento em nosso coração. É o que nós te pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos.